Vanderlei, Ok. eu pensei em compartilhar também esse material, porque muitas vezes a gente vai para a internet, né, buscar alguma ferramenta, né, um site, e aqui são, claro, alguns links, se vocês forem visitar o blog, talvez já não funcionem, e a gente está sempre tentando resolver isso, mas acontece muito na internet, né? É, Então, a questão do blog, eu insisto com as minhas alunas, agora são só alunas, né? Mas eu insisto que no final da disciplina elas escrevam um artigo e publiquem no seu blog. Então, cada uma sai da disciplina com o seu blog ativo. Depois, que algumas coisa boa. abandonam, outras continuam, outras. Mas ele está lá. É interessante, como tu disseste antes, é uma ferramenta aberta. A Google comprou o Blogspot já há muito tempo e deu outro nome, inclusive, para ele, que é Blogger, né? Isso. Então, isso tudo é muito importante que você traz, por exemplo, alguém que está trabalhando efetivamente com o blog, né? E transformou ele numa ferramenta de acesso bem dinâmico. Né? Tá, E para de agora, falar agora. não, mas fica o convite, né, gente, para acessar. Eu tenho uma barinha que fica aparecendo aqui em cima que me atrapalha às vezes um pouco. Eu vou fechar aqui porque senão a gente fica girando nesses sites. Então, o que que eu gostaria agora? Vou voltar aqui para a tela inicial do Scratch. Todos vocês têm o Scratch aberto na sua máquina? Bom, Vamos abrir agora, né? eu vou. Eu primeiro ia montar um jogo, né, com vocês, mas aí eu pensei, bom, o jogo ele dá uma trabalheira, a gente não conseguiria terminar a tempo. Mas eu vou deixar um tema, um desafio para vocês. Vocês vão jogar o jogo depois, tá, Vanderlei? Posso fazer isso? Pode, pode. E aí eu vou deixar, nós vamos jogar esse jogo mais para o final. E a tarefa vai ser, utilizando o conhecimento que vocês já adquiriram, que vão adquirir, é vocês criar uma versão desse jogo de vocês. Eu vou mandar o link, vocês sabem que dá para abrir e ver os jogos do Scratch aqui por dentro, né? Dá para ver a programação que foi feita em cada um desses jogos que estão disponíveis aqui na plataforma, né? Então é uma forma muito legal de estudar. É a gente abrir um jogo que eu achei legal, uma ferramenta, e olhar como é que essa pessoa programou. E ali eu consigo aprender muito. Eu aprendo bastante olhando isso. Estava acompanhando um projeto. Não sei se vocês aqui na rede de Novo Hamburgo, Scratch é muito presente. Existe uma Olimpíada de Scratch nas escolas municipais, junto com o Liberato, né, que é uma Olimpíada que movimenta bastante. Né? Então, os alunos ganham desafios, eles ficam numa sala, é uma coisa assim, meio campus party, uma coisa meio gamer, assim. Né? Então, é bem jóia, é uma coisa, é uma outra linguagem, inclusive relacional, vamos dizer assim, ou principalmente isso, né? Então, vale muito a pena conhecer essa ferramenta. E agora, então, nós vamos vir em criar. E eu vou mostrar algumas coisas, tá, Vanderlei? Dois comandos, que eu acho que dá tempo, e depois a gente vê o jogo, tá? Escolas, eu tenho um amigo virtual no Rio de Janeiro, que ele tem um projeto que os alunos dos anos finais desenvolvem jogos em Scratch para os alunos do quarto, quinto ano. Eles têm um trabalho assim, integrado dentro da escola de desenvolvimento, que é muito legal de conhecer. Posso até botar o link do projeto deles lá no blog depois. E é um trabalho muito bacana, que envolve uma questão de interdisciplinaridade muito forte. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um pequeno jogo, não é um jogo, uma brincadeira. Eu vou tirar esse personagem, eu vou ter que me adaptar com essa telinha aqui que move na tela. Então, nós temos aqui, então vocês lembram como é que eles são o nome dos personagens de quem aparece aqui? São os atores, né? São os atores que a gente vai usar. Nessa coluna aqui é o palco, né? Que são os cenários que eu posso utilizar vários, né? Mas eu não quero o gato agora, então eu vou apagar o gatinho aqui. Nós vamos pegar aqui. Assim que agora está um pouco lento aqui a internet.
Deixa eu voltar. Não quero palco. Quero aqui. E nós vamos pegar uma mosca, um animalzinho, um ratinho pode ser. Escolha um bichinho. E nós vamos ensinar esse bicho. Deixa eu achar aqui. Eu vou pegar o ratinho. Então ele apareceu aqui. E quando eu vou programar ele, isso aqui com certeza o Vanderlei já falou, eu vou clicar nele, eu vejo aqui a imagem do objeto, do ator ou do palco que eu estou programando, né? Todo mundo conseguiu pegar um animal? Pode abrir e dar um grito aqui, dar um toque no microfone. Vanderlei, conseguiu? Sim. Gente, olha só, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que esse ratinho, ele comece a correr atrás do mouse constantemente. Vanderlei, se tu já fez isso com o pessoal para mostrar esse comando que é útil para o jogo, tu me sinaliza. São questões, assim, vamos dizer assim, estruturantes que vão me ajudar depois em outros desenvolvimentos. Então, eu vou pegar aqui, nós vamos lá em controle, em eventos, porque é um evento. Quando eu clicar na bandeira verde, quando essa bandeirinha for clicada, algo vai acontecer. Então, eu já vou, agora começo a estruturar o meu pensamento, e isso é legal a gente fazendo esse exercício, ir pensando com esse algoritmo. Então, quando eu clicar nessa bandeira, algo vai acontecer. E agora eu vou no controle, e eu vou dizer que isso vai acontecer sempre depois que eu apertei nessa bandeirinha. Então, quando eu cliquei nessa bandeirinha, sempre vai acontecer os comandos que eu colocar aqui dentro. E esses comandos vão sempre acontecer com quem? Com esse personagem, com esse ator. Aqui depois a gente pode trocar o nome aqui. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que ele se conecte com o cursor do meu mouse. Então, eu vou vir lá em movimento, porque eu quero que ele se movimente. E eu vou procurar a ponte para. Aqui, eu tenho esse comando, a ponte para. Então, ele sempre vai apontar para quem aqui? O ponteiro do mouse. Então, depois que eu clicar aqui, ele vai apontar para o ponteiro do mouse. Eu vou fazer um teste, eu estou começando a desenvolver. Então, ele está... Estou mexendo no meu mouse e ele fica girando. Tá? Então, primeira etapa a gente conseguiu. A nossa imagem, o nosso bichinho, ele já acompanha. Onde for meu mouse na tela, ele acompanha. Vou clicar aqui no vermelho, vou encerrar esse processo. Mas eu quero mais, eu quero fazer uma coisa divertida com ele. Ele vai olhar para o ponteiro do mouse e ele vai caminhar alguns passos toda vez. Eu vou começar aqui com 10 passos e a gente vai ver o que acontece. Então, esse aqui eu já fiz com a educação infantil, os pequenos, e funciona muito bem. É bem divertido o primeiro ano, eles acham que é uma coisa assim, incrível que acontece na vida quando faz esse algoritmo aqui. Então, o que acontece? Ele fica correndo atrás do meu mouse o tempo inteiro, eu tento fugir dele, eu posso botar um cenário, eu posso criar algumas estratégias. Então, vou parar o processo. Mas, como é que eu posso fazer com que ele ande de forma mais lenta? Eu vou fazer um teste. Eu vou aqui, então, vou colocar... Se eu colocar 20, ele vai ficar mais lento, ele vai caminhar mais rápido ou mais devagar? Ele vai acelerar, né? Porque quando ele vai começar a caminhar 20 passos, ele vai se mover rapidamente 20 passos. Então, eu quero colocar um passinho de cada vez. Então, o que ele vai fazer? Vou clicar na bandeira verde. E ele vai... Vou colocar aqui em tela cheia para a gente ver o jogo acontecendo. É um pouco lento demais, né? Então, eu vou colocar... Vou fechar. Vou voltar para a tela pequena. Vou colocar 3 passos. Vou lá na bandeirinha vermelha. E ele vai buscando.
como é que eu posso explorar esse comando? Vamos dizer assim, que numa aula com os alunos lá, primeiro ano, segundo ano, eu quero explorar e vou trabalhar esse algoritmo com eles, eu posso trabalhar com um palco. Alguém teria... Como é que eu poderia explorar isso aqui? Nos cenários, talvez, botar lá no cenário. Ótimo, Cíntia. Com cenários. Eu posso fazer outros personagens aqui. Né? Tem um queijo num lugar que tu tem que... E isso aí, o cenário vai ser o nosso aliado para esse desenvolvimento. Então, quando eu preciso desenvolver um jogo que eu quero que acompanhe o mouse, eu tenho esse comando aponte para. Tá? Então, é um comando que nos ajuda muitas vezes. Todo mundo conseguiu fazer ele no seu computador? Estou fazendo ainda. Ótimo. Simone, conseguiu? Estou tentando entrar no meu Square, eu esqueci minha senha. Eu também não lembro do meu usuário, eu não estou conseguindo entrar. Então, vocês não se importam se eu mostrar mais uma ferramenta e depois eu deixo esse, tipo um tutorial disponível lá no blog? Pode ser? Pode ser, Vanderlei? E turma? Tá. Então, gente, agora nós vamos fazer uma outra coisa. Que é bem útil também em jogos. Eu vou fechar aqui, eliminei o ratinho. Eu vou fazer um segundo personagem. Agora eu vou colocar um gatinho aqui. E nós vamos... Esse personagem ele não vai se mover com o cursor do mouse. Ele vai se mover através de teclas. Vanderlei, chegou a ensinar isso para o pessoal? Então eu vou aproveitar isso, que são coisas assim que são bem úteis quando eu começo a avançar na programação e que me ajudam a entender, né, esses procedimentos. Então a primeira coisa, eu vou pegar aqui um ator de novo, né, vou clicar aqui, eu posso desenhar esse ator, eu posso explorar, trocar a roupa dele, posso fazer várias movimentações na fantasia dele. Eu vou pegar em animais de novo. Ok, vou pegar esse gatinho aqui. Fica bem legal de visualizar. Vou posicionar ele aqui na tela. E aí agora eu quero primeiro um diálogo com vocês, assim, dos comandos que vocês já conhecem. Tem algum assim que vocês acham que daria para usar para que esse gato se movimente a partir das teclas? Cíntia? A gente sabe os mais simples, mova 10 passos. Ótimo, a gente vai usar isso aí, muito bem. E agora, esse mova 10 passos vai ser muito importante, mas antes eu vou precisar fazer um evento. Eu vou lá em eventos. E olha só, eu tenho aqui, eu vou olhar os comandos que eu tenho. Ó, quando for a bandeirinha verde, não, né? Até funcionaria em alguma situação. Quando a tecla, aqui diz espaço, for pressionada, então, já quando eu li esse evento aqui, eu penso, opa, esse pode me ajudar. Porque eu quero que esse gato se movimente a partir de determinada tecla que eu aperto no computador. Né? Claro que esse comando, desdobrado em outras, muitas formas, é um comando presente em quase todos os jogos que a gente joga no computador. Né? Então, eu ensino que tal tecla faça tais e tais funções. Então, vou pegar aqui esse evento. Né? Por padrão, a gente usa setas, então eu vou dizer assim, olha, seta para cima. Quando ela for pressionada, o que que eu faço? Então, a seta para cima, ele vai ter que fazer uma coisa. Ele vai ter que se mexer. Em qual eu uso? Então, eu vou lá no movimento, que é toda a ideia quando esse ator vai ter que se mexer na tela.
E eu vou usar o aponte para a direção. Por quê? Vamos dizer assim, a pontinha do gato, o nariz do gato, eu vou dizer para onde ele vai ter que virar. Então, a ponte para a direção, eu quero que ele vá para cima, então vai ter que ser a direção. Eu vou clicar aqui. 90, nesse caso até funcionaria. Ou como ele está, mas não é bem assim que o programa entende. Isso a gente aprende mexendo, tá, gente? Eu vou compartilhar com vocês que no início eu achava que era assim. E aí, quando eu fui fazendo jogos, isso é uma coisa que vai acontecer, à medida que vocês forem desenvolvendo. E eu vou compartilhar com vocês já isso um pouco. No início eu pensava que era o 90, mas eu vou colocar aqui no 0. Então, porque ele vai lá para cima. Então, eu penso a seta com a interface, né? Com a tela. E agora sim, eu já disse para ele que quando eu apertar na setinha para cima, ele vai ter que ir para aquela direção e ele vai se mover os 10 passos que a Cíntia falou. Então, todo mundo conseguiu fazer. Então, olha só, ele vai. Quando a tecla. Eu vou testar aqui, ó. Então, eu estou apertando a setinha para cima e ele está indo embora. Então, agora eu quero que ele vá para trás, para a direita e para a esquerda. Eu vou pedir para vocês também tentar fazer no seu computador. E eu vou fazendo junto aqui. Quem finalizar, dá um toque. Então, eu vou pegar um outro evento. Quando a tecla, e agora eu vou fazer ele para baixo. Vou pegar aqui a ponte para. Por que eu pego a ponte para? Então, para direcionar lá na tela. Então, eu vou ter que dizer que quando eu apertar para baixo, ele vai fazer... Alguém me ajuda aqui. Que ele vá 180. Então, vamos testar. E vai caminhar 10 passos de novo. Vou aqui no teclado, vou testar. Setinha para baixo, seta para cima. Já vou aproveitar agora e vou criar 2 novos eventos, que é para a direita e para a esquerda. Então, aqui eu já vou dizer assim, ó, seta para a direita. Já vou deixar isso programado, seta para a esquerda. O que eu preciso fazer agora? Vou apontar a direção de novo. Como é a seta para a direita, eu posso deixar aqui na forma que está? Sim? Sim, porque ele vai 90, vai ficar bem certinho nessa direção. Mova 10 passos. E aqui de novo. Aponte para a direção. Clico dentro dessa caixinha. Menos 90. Mova 10 passos. Então, se eu vou montar um labirinto, que é uma possibilidade, Vanderlei, bem legal de trabalhar, eu vou usar muito esse comando aqui. Então, vou vir para baixo, ele vai executando. Alguém conseguiu fazer no seu computador? Eu tô fazendo lá. Ótimo. Eu fico assim, pensando, né? Como a matemática é usada, nossa, como precisa ter noções básicas matemáticas, assim, ou pelo menos construir elas junto, porque nem questão de graus, assim, isso é... Hoje eu estava falando com a minha irmã sobre isso. Ela estava me perguntando sobre quantos graus que ela tem 8 anos, né? Que a coruja fazia. Ah, né? Que legal. Que tem corujas aqui perto de casa. Aqui perto de casa não, né? Aqui em casa mesmo. Casa da chácara, elas vêm. Só que ela viu uma fez, ela disse, mana, ela fez 360 graus. Eu disse... Mas ela perguntou, mas o que é 360 graus? Eu disse, tá, mas vamos ver se ela fez 360 graus. Daí eu peguei a base, assim, que tinha uma xícara, né? A gente estava na mesa. Eu mostrei, tá, para fazer 360 graus, ela teria que fazer toda essa volta, né? Então, ela fez toda essa volta, foi 360 graus? Ela disse, não, foi a metade. Eu disse, então, qual é a metade de 360? Sabe? Então, olha a noção para a criança. Que interessante. Bem interessante isso.
E isso tudo tu pode trazer na aula, assim como todos os colegas da turma, quando tu vai na aula da informática educativa, muitas vezes, né? Isso eu acho que não acontece mais tanto hoje, mas a gente passou por uma fase que era só a aula do joguinho, né? Mas é uma aula que pode ser muito construtiva. É uma aula que pode toda essa movimentação de pensamento que tu traz, ela pode dialogar aqui no Scratch. Ela pode se materializar aqui na aula de robótica. Então, esse movimento assim, que me encanta na informática educativa, por esse potencial interdisciplinar, né? Esse potencial que ela tem. Então, eu queria mostrar esses dois recursos, o tempo já está terminando, e hoje eu queria deixar um tempo para a gente conversar no fim. Tá? Mas eu ainda... Por que eu escolhi esses dois? Porque esses dois são dois que eu uso bastante no início de trabalhos com turmas. Né? Aquele do ratinho que corre atrás do cursor do mouse com as turmas menores, né? Uma forma que eu acho bem lúdica e bem legal de iniciar, explorando junto os cenários, como a Cíntia falou. Eu acho que isso é bem importante. E esse aqui, porque se eu quero fazer um labirinto, depois, a parte mais difícil de fazer um labirinto é essa, no Scratch. Depois, lá no painel, eu vou desenhar as barinhas, e só vou colocar um comando que, se o gato encostar naquela cor, algo vai acontecer. Então, isso aí o Vanderlei vai explorar com certeza com vocês depois. Tô te jogando aí, Vanderlei. Tô te colocando numa fria. Tô brincando. Tô colocando numa boa. O professor Luiz fala como se eu tivesse toda a disciplina para trabalhar Scratch, né? Sim, eu sei. Por isso que eu fiquei pensando, não deveria falar isso aí. Mas é brincadeira, tá, gente? Mas eu acho que é importante trazer essa provocação, professor Luiz, porque é com essa provocação que nós vamos para a próxima aula. Eu já tenho agora tema de casa para essa turma, né? Semana que vem nós estamos aí, feriado, não é? Nós vamos dar um tema de casa dentro do Scratch, então, do Scratch, das ferramentas que tu apresentaste. Então, esse é o nosso desafio. Eu acho que é importante, assim, como nós temos agora o vídeo também para olhar, facilita trabalhar em cima disso agora. E, claro, depois te dar o retorno dos trabalhos que as alunas e nós fizemos. Né? Acho que é importante que, por exemplo, é possível trabalhar com programação, com lógica de programação. No primeiro momento, a gente tem assim, a ideia de, poxa, mas a programação é para quem vai estudar informática? Não é. Entender como a informática funciona é compromisso de cada um, não só dos professores, mas de cada ser humano, saber o que tem por trás de um programa de computador, como ele é feito, entender que é possível mudar, que as coisas não são mágicas. Eu acho que desmitificar a informática é o nosso compromisso com a educação. Né? Eu acho que essa fala, eu conheço essa fala há bastante tempo e ela me move bastante. Então, assim, você deve perceber, o Vanderlei foi responsável pela minha paixão pela informática educativa, né? Uma caminhada de muitos anos já. E que é isso? Isso, para mim, é muito importante também, é uma alegria estar com vocês hoje. Né? De compartilhar, claro que o tempo é curto e ainda mais a distância, as nossas interações, elas ficam um pouco diferentes, né? Mas eu espero ter trazido, assim, algumas possibilidades. Lá no blog, vou colocar mais coisas junto, que eu primeiro tinha um slide, eu falei que hoje à tarde até com o Vanderlei, e depois não, vou fazer um blog, que é uma ferramenta que a gente pode continuar alimentando, né? Isso que me encanta, assim, eu acho muito legal essas possibilidades. Eu quero mostrar o... Oi, Camila. Desculpa. A Camila quer falar também, mas eu só vou fazer mais uma interrupção. Eu fiz a minha barata está andando do lado errado, mas eu fiz ela. Né? Então, eu já descobri por que eu confundi menos 90 com 90. Então, tranquilo. E dizer que nós temos mais 8 minutos agora, o tempo é de vocês. Né? E o tema de casa vai estar no Moodle. E semana que vem nós não temos atividade síncrona, e só assíncrona, em função de feriado, não é? Então, tem essa questão toda. Né? Já é, gente... com vocês. Sobre aquele... eu fui entrar no blog, eu entrei naquele site da informática educativa, né?
E eu me dei conta que eu já usei um jogo dali. Em um momento, esse ano, eu procurei alguma coisa assim para montar. Eu queria fichas que montassem assim, por exemplo, que nem eu faço no papel com eles em sala de aula, mas eu queria ali no computador. Daí eu encontrei ali naquele site, né, é um site, né? Eu encontrei nessa plataforma que são fichas, assim, são cartelas. Daí, por exemplo, a cartela vermelha é da centena, daí tem lá o número Isso. 184, daí tem a cartela da centena, do 100, que eles tinham que colocar o 80 em cima e o 4 na unidade. Foi nesse site que eu achei. Não achava lugar nenhum que eu queria. E ali eu achei muito. Daí o que eu percebi, né? Agora eu fiquei ali um pouco antes explorando, e eu percebi que se realmente são propostas feitas por pessoas que estão em ligação com a educação. E ver que é importante. Porque viu-se a necessidade de fazer um jogo assim, né? Bem interessante. E ali no blog da informática educativa lá da escola que eu trabalho, a gente vai... São geralmente links para outros sites que a gente vai encontrando, e para não perder esses links, que a gente perde muito rápido, às vezes um link que tu achou e depois leva um tempo para achar, né? Para encontrar novamente, né? Então, mas que legal esse feedback, Camilo. E explorem esse material, e eu vou só rapidinho ainda, e quem quiser ir colocando questões assim, da oficina, ideias, dúvidas até com o Scratch, aqui a gente pode ajudar. Eu vou colocar aqui que essa conta eu não uso muito, mas eu quero mostrar para vocês o teste, o primeiro jogo que eu queria fazer em aula, hoje com vocês, mas eu vou deixar lá no blog para vocês explorarem ele. Ele é bem fácil de fazer. Agora eu já fiquei pensando, bem fácil mais ou menos, vamos dizer assim. Manda de novo o link para o chat, porque como nós entramos de novo, nós não temos ele agora. Então, só para se as pessoas quiserem copiar novamente, quem não copiou ainda, né? Se puder mandar o link do novo do... Sim, Vanderlei. Eu quero ver se eu acho o chat aqui na... Tá, achei. Enquanto isso, quem sabe a gente pode ir ouvindo, quem tem algum comentário, se acrescentou o trabalho do professor Luiz, que eu acredito que acrescentou muito, né? Mas também, se as pessoas quiserem ir falando já, eu estou em função do tempo, que depois vocês têm outras aulas e... Esse feedback é bom, assim, porque é importante para a gente até reavaliar, né, outros momentos. Eu acredito que começou assim, bem sutil ali. A tua fala começou não sei assim, eu lembro muito, a educação ela precisa ser gradativa, né, e constante. Então, eu senti assim como o leitinho do bebê, aqueles joguinhos ali, como quem não quer nada, sutil, mas repleto de intenção, sabe? Porque o Scratch ele é delicado, para mim, né? Eu vou falar por mim agora. Ele é delicado para mim. Eu conheci ele na faculdade, eu não tive contato que nem ali, que nem tu falaste, a partir do 5º ano começa. Nossa, gente, 5º ano, eu acho que no 5º ano eu comecei mais com o computador que tinha na escola. Então, assim, e não era, né? Esse tipo de jogo, assim, essa interação. Então, foi indo ali na tua fala a importância dessa leitura, né? Dessa comunicação, dessa linguagem. E faz um sentido, porque é essa crescente que eu acho que é muito importante. A gente começa do básico, claro que ali tu deu né? Tu mostrou o que era para a gente ter noção de como avançar. Mas achei muito válida. Realmente, tua fala fez muito sentido. E eu, conforme tu ia falando e ia fazendo aqui, com certeza tá me abrindo mais. O professor me conhece numa outra disciplina, né, na faculdade, e quando ele viu alguma coisa no meu quadro, no início ele disse, quem te viu, quem te vê, né, Camila? Porque eu tinha aversão, né, o professor sabe, aversão, essa coisa assim, tipo, isso não me entende, eu não entendo, e hoje eu tô buscando, eu tô vendo de vários lugares, e com certeza, aqui, ó, já anotei, vou lá no teu blog, tu entrou pra minha lista aqui das utilidades para a educação, com certeza. Muito obrigada. Bom, obrigado pelo teu retorno. Muito obrigado mesmo. Uma alegria estar com todos vocês.
queria dizer, assim, o quanto esse tempo foi precioso, assim, de aprendizado e muito rico, assim, de troca de experiências, né, com alguém que está na sala de aula. Acho que isso faz total diferença, né, não alguém que apenas apresenta, talvez, alguns, não é aplicativos, como é que eu nome que eu sempre me esqueço, mas de algumas plataformas, né, mas que tu não apenas mostrou, mas que tu já tem experiência em sala de aula, então tu sabe quais assuntos trabalhar, de que forma, e um pouco dessas habilidades que a da pedagogia tanto precisa, né? O que falta, assim, às vezes a gente conseguir compreender como isso vai se inserir na prática, né? Porque às vezes tem jogos e sites maravilhosos e às vezes é difícil de a gente perceber de que forma a gente consegue trazer isso e abordar em sala de aula, né? Então, essa tua experiência que tu trouxe, assim, e esse teu blog, eu achei fantástico, assim, vou entrar várias vezes. Se o professor Vanderlei, então, colocar, então, no Moodle, depois para deixar disponível, assim, para a gente explorar um pouco mais. Eu agradeço muito a disposição e, com certeza, foi muito válido esse momento. Muito obrigado. Foi, como eu disse, uma alegria estar com vocês e ouvir esses retornos é muito bom. Motiva a continuar a caminhada. Então, assim, fiquei bem feliz, eu estava bastante nervoso em fazer a oficina, né? Eu falei com o Vanderlei hoje à tarde. Eu disse para ele que eu tinha pensado em fazer um caminho, talvez tenha sido o caminho que eu fiz na área da programação. Eu acho que a gente começa bem devagar, né? Começa lá com aquela coisa, essa questão assim, vou pegar aquele jogo que a gente jogou e eu vou começar a trabalhar com esse jogo, vou trabalhar com fichas, eu vou trabalhar com as crianças. Então agora vamos tentar escrever esses comandos. Como é que seria um passo a passo para resolver esse enigma do jogo? E ali eu já estou no pensamento computacional, eu já estou na programação, né? Eu estou trabalhando essa linguagem com eles, essa forma de pensar. E depois esse code, né, foi uma segunda entrada, ele é bem legal, ele é bem lúdico, ele tem outros personagens. E aí sim, depois fui no Scratch, né? Aí sim é uma outra. E, por exemplo, o último desafio que nós não fizemos, mas que vocês vão conseguir jogar no jogo, eu fiz ele com o 5º ano e a gente foram quase 3 meses, né? Trabalho. Que é aquele da cada aula é um novo desafio. Nós levamos 3 meses para construir esse código. Então é tempo, é muito estudo, é muita análise em cima de erros, né? A gente tem que analisar, eles têm que colocar eles para trabalhar em grupos, né? Então são pequenos grupos, eles precisam desenvolver o jogo, base de quebrar a cabeça, apresentar os planos deles de como resolver, eles apresentam para os colegas no data show e a gente discute. Então esse é um movimento assim que a gente tem feito bastante na sala de aula. Então, eu acho que está terminando aqui, né, Vanderlei, o tempo. Na verdade, a aula terminou já há 1 minuto. Nós temos mais 4 minutos de conexão. Então, se mais alguém quiser dizer alguma coisa, eu já de antemão quero agradecer a disponibilidade do professor Luiz de voltar novamente. E fico, assim, contente com que nós possamos contar com a tua colaboração e essa experiência toda de prática em sala de aula, também com crianças, e de dar esse retorno para a gente, né? Eu também já trabalhei com crianças, mas atualmente não estou trabalhando, então de ter de novo esse contato com a prática, eu acho que isso também torna a nossa aula mais concreta para quem está trabalhando diretamente com as crianças, né? De ver essa possibilidade. Não, é possível, né? Não é só uma teorização. E quando nós aprendemos novas ferramentas e colocamos elas em prática, e vemos o resultado, eu acho que isso é gratificante, né? E reforçando o que eu tinha falado lá no início, eu acho que esse trabalho lógico com eles faz muito sentido, né? Eles terem que trabalhar com o erro, com o acerto, ter que consertar, né? De que forma que isso é possível. Eu acho que essas construções na prática é isso que mais reforça, né? Essa questão da lógica deles. Como a Camila também já disse, né, um conceito básico, ele se transforma dentro de uma prática, né? Boa colocação. Então, pessoal, eu vou me despedindo,
Né, Vanderlei, eu agradeço mais uma vez a ti o convite, agradeço a turma pelas interações, pela atenção de vocês, a paciência também. Às vezes eu falo bem rápido, né? E isso, às vezes, preciso que dar uma pausa, né? Mas fiquei muito feliz de ouvir, assim, que fez sentido essa trilha de aprendizagem que tinha pensado, então, para hoje. Então, que vocês tenham ótimos estudos com o Vanderlei, vocês estão com um grande mestre aí, né? Aproveitem, façam muitas perguntas para ele, ele funciona bem na base da pergunta, né, Vanderlei? Com certeza, né? Então, assim, um grande abraço para todos, boas aulas, e a informática educativa é encantadora, ela é apaixonante, né? Ela é um convite ao pensamento, eu sempre penso assim, né? Ela ajuda a interpretar esse mundo que está aí, né? Um mundo cheio de algoritmo por todo lado, né? E um grande abraço, então, gente. Nós agradecemos a tua colaboração, Luiz, mais uma vez, e com certeza o que você fez com a gente hoje à noite vai dar frutos, e acho que os grandes beneficiados são as crianças com as quais as professoras estão trabalhando ou irão trabalhar, e ter essa visão de que, sim, é necessário e é possível alfabetizar-se dentro de uma linguagem digital. Eu vejo assim como o momento é muito importante quando a gente vê tanta gente repassando mensagens sem sequer olhar o que está fazendo, qual é o conteúdo, o que tem nas entrelinhas, qual é a mensagem subliminar que está se passando com aquela mensagem. É uma falta de como não entende a lógica, simplesmente repassa porque é bonito, ou porque alguém fez, então eu também vou fazer. Não. Diante da informática, é importante a gente entender, bom, se aquele mouse obedece daquele jeito, ou clicando no botão ele não funciona, e aí clica 8, 10, 15 vezes, a pessoa que faz isso não brincou com o mouse e o Scratch, né? Não brincou com as teclas e o Scratch. Então, eu acho que essa lógica de que as coisas acontecem porque tem uma programação por trás, é isso que é importante que você trouxe para nós, essa ideia. Né? Parabéns, Luiz, nós agradecemos muito. Ainda tem um recadinho para dizer, visitem o Moodle, para as alunas agora, né? Visitem o Moodle, porque lá vai ter a orientação para a semana que vem, que vai ser em off, daí, né? Já é? Muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo. Obrigada. Sacada, né? Vocês, e passar para o professor Luiz também uma cópia dos vídeos da gravação, né? Então, a Eduarda e Rafaela fica para outra semana, certo? Tu diz, professor, a aplicação da aula? Isso. Daí, antes, eu e a Simone temos aquele jogo, né, Sim, também fica... da outra plataforma, isso. Isso. Porque tem essa questão de que a feriar